Os alunos, mais uma aula de História. Vamos estudar Industrialização, Imperialismo e Resistência, capítulo 13. No livro didático, esse capítulo vai da página 226 a 239. Essa aula que nós estamos produzindo vai da página 226 a 231. Nessa página 226 aparece uma imagem de um empresário inglês, C.S. Rhodes. É uma imagem de uma caricatura do século XIX. Aqui mostra ele, toda a vontade em cima, está pisando no mapa da África. O que isso representa para o nosso estudo? Esse empresário, como se ele estivesse dominando a África, e é isso mesmo que nós vamos analisar, esse domínio da África, da Ásia, de várias regiões do mundo. Então, entrando agora no nosso estudo, na página 227, nós vamos estudar que houve a segunda revolução industrial, ou segunda fase da revolução industrial. E isso associado ao grande desenvolvimento do capitalismo. E onde que acontecia essa revolução industrial? Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Essa segunda revolução industrial foi caracterizada pelas novas tecnologias aplicadas na indústria, no transporte e nas comunicações. Na indústria, fabricação do aço. Aço é um metal fabricado que é mais barato que o ferro, e o aço foi amplamente usado na indústria de armas, construção civil e fabricação de máquinas. Outra invenção desse período, a invenção do dínamo, que é um gerador de eletricidade, para proporcionar eletricidade que vai chegar a longas distâncias, vai chegar até as residências, O uso na residência da eletricidade, a partir da invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison, a eletricidade que vai proporcionar essa vida moderna, essa vida exatamente diferente nesse período, que nós conhecemos, faltou eletricidade, nós já ficamos muitas das vezes sem ação, sem saber o que fazer, até desorientado. Terceira invenção, aperfeiçoamento do motor a combustão interna, que vai ser exatamente usado na fabricação de automóveis. Um motor a combustão interna e o que permitir o aproveitamento dos seus derivados gasolinas e diesel como fonte de petróleo. Então, o petróleo, seus derivados, gasolina e diesel, fonte de energia para movimentar as máquinas, para fazer exatamente o papel de desenvolvimento dessa industrialização. Seguindo nossos estudos, nós vamos ver aqui nessa página, vamos aproximar um pouco aqui, depois nós vamos distanciar. Transporte, o que aconteceu no transporte? Aumento progressivo das ferrovias e o uso da locomotiva e barco a vapor, inclusive na Amazônia, no transporte de pessoas e mercadorias. Vai facilitar o meio de transporte de mercadoria e de pessoas. Ao mesmo tempo, aproveitamento do petróleo e seus derivados, a gasolina e o diesel, como fonte de energia, permitiu Henry Ford, autor da marca Ford, e Carl Benz, autor da marca Mercedes-Benz, na produção e construção dos primeiros automóveis, em 1890. Nas comunicações, o surgimento de duas invenções, o telégrafo para comunicações em longa distância e o telefone. Hoje nós temos a internet, temos a rádio, a televisão e assim por diante. Segundo aqui, o Graham Bell teria inventado o telefone, mas na verdade foi aqui o Morse que inventou o telefone. Todo esse avanço tecnológico foi causa e efeito do desenvolvimento do capitalismo. Resultou da aplicação de capital em pesquisa científica ao mesmo tempo. Provocou enormes acúmulos de capitais em países da Europa, Estados Unidos e Japão. Então, esse desenvolvimento industrial associado à acumulação de capital vai levar a uma outra condição que nós vamos estudar lá na frente, A concentração de capital ela vai organizar ou desorganizar o mercado. Concentração de capital. Com o avanço da industrialização, a concorrência entre as grandes empresas, as megas empresas, aumentou de tal forma que isso se tornou uma guerra de preços, guerra por mercado. E aí as grandes empresas mantinham preços baixos, isso fazia com que as pequenas
menores empresas não aguentassem ou falissem e fossem vendidas a preços baixos. Então, essa guerra no mercado, essa disputa no mercado, aos poucos as empresas se tornaram mais fortes, foram engolindo as mais fracas. E isso se formaram empresas gigantes, como empresas gigantes e associações de empresas, como vão surgir os trustes, cartéis e holdings. Então vai surgir trustes, cartéis e holdings. O que são isso? Trustes são associação de muitas empresas numa só para dominar o mercado. Cartel, a organização de várias empresas se unem, se organizam para definir preços no mercado, para dominar o mercado. Então aqui muitas se juntam numa só, aqui muitas se reúnem e definem os seus interesses, seus preços. Holdings, que são associações diversas e uma delas administra o grupo. Então é bem diferente. Então esses trustes, cartéis e holdings são grandes empresas e associações que se organizaram dessa forma para dominar o mercado. Aqui, frequentemente, as empresas pediam empréstimo aos bancos. Vai haver associação das empresas, principalmente as grandes empresas, com os bancos. E o domínio dos bancos, que vão ter grande poder. Vão ter tanto poder que vão influenciar o governo em seus países. Então veja que essa condição na economia, muitas das vezes, na verdade, nos atinge também o lado social. Veja, nós estamos vivendo um período de desemprego, exatamente por conta da desorganização. Então, o que eu falei anteriormente? Que aquela corrida desenvolvimentista da indústria, né? Aquela corrida de concentração de capital, formalizando, influenciando o governo das grandes potências. Essas potências associadas a esses grandes empresários, aos bancos, às gigantes empresas, essa vai levar ao que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, ou seja, as grandes potências capitalistas, exatamente por conta do desenvolvimento da segunda revolução industrial e acumulação de capital, essas grandes potências, por exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão, né? Japão na Ásia, Grã-Bretanha e França na Europa, Estados Unidos na América. Vão levar uma disputa por colônias e áreas de influências, aonde? Na África e na Ásia. Essa expansão capitalista, essa disputa por colônias e áreas, vai ser chamado de imperialismo e neocolonialismo, né? E por que isso? O que levou as grandes potências a voltar para esses lugares? Oportunidade de investimento em seus capitais. Está sobrando dinheiro, está sobrando capital nessas grandes potências e eles exportam para regiões distantes. É claro que a proposta aí é enriquecer mais, a proposta é lucrar mais. Outra, mercado de produtor de matérias-primas. As indústrias dessas grandes potências precisavam de cobre, de carvão, de ferro, borracha da Amazônia, entre outras matérias-primas para as suas indústrias. Também, eles precisavam de mercado consumidores para os seus produtos. E vão encontrar onde? Na Ásia, na África, na América e assim por diante. Ouro e diamante. Dois metais preciosos que têm teor altíssimo de concentração de riqueza. E onde é que tinha isso? Na África, terras africanas. Precisava também de terras e mão de obra para trabalho na exploração mineral, na plantação de café, açúcar, amendoim, cacau, entre outros. Tudo fonte de riqueza para o mercado, tudo fonte de negócio, tudo fonte de mercadorias. Mineral para matéria-prima para indústrias, café como produto que é disputado no mercado internacional, café, açúcar, amendoim, cacau, produtos do Brasil aqui, né? Podemos verificar que o Brasil é grande produtor de café, de açúcar, de amendoim, cacau e assim por diante. Ou seja, as grandes potências buscavam terra e pessoas para trabalhar por pouco dinheiro ou gratuitamente. Vejam que houve um neocolonialismo, ou seja, vai ter regiões onde as pessoas vão ser escravizadas. Os governos das grandes potências incentivavam a conquista de terras e povos
em outros continentes. Depois usava essas ações imperialistas para despertar orgulho nacional entre os cidadãos, ou seja, buscar regiões de influência. Aqui nós estamos vendo aqui o caso da África, né? E aqui essa imagem. Para a direita vemos uma moça sentada no piano cujas teclas foram vindas de onde? Da África. Então aqui o piano, provavelmente ela está na Europa, e de onde que vem o marfim para a tecla do piano? Da África. Produto importantíssimo para a produção de teclados, piano, por exemplo. Vamos verificar aqui que o imperialismo foi regido por teorias que os historiadores chamam de teoria racista do século XIX. E a mais contundente dela é o darwinismo social, né? O darwinismo social acreditava que havia várias raças humanas, e que havia raças superiores e outras inferiores. Ou seja, raças superiores triunfariam. Essa teoria está apoiada em duas delas equivocadas. A primeira é a de que existem raças humanas. Não existem raças humanas. Segunda, a de que a raça branca é superior à raça negra, raça amarela e mestiço. Também é equivocado. Isso é racismo, isso é preconceito, é discriminação racial. Isso é condenável, isso é criminoso, né? É crime. Hoje não se aceita mais a existência de raças humanas, só existe uma raça, a raça humana. Não existe raças superiores nem inferiores. Isso é equivocado. Hoje se sabe que só existe uma raça, a raça humana. Sabe-se também que nenhum povo é superior ao outro. Todos têm a mesma possibilidade de desenvolvimento, de viver da forma que se organizam, assim por diante. No século XIX, porém, o darwinismo social foi considerado científico e serviu para justificar a dominação imperialista. Então, essa teoria, darwinismo social, serviu para justificar as ações imperialistas das grandes potências que nós vimos lá atrás. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, né, Japão e tantas outras potências europeias e assim por diante. Os líderes europeus diziam ter o dever de civilizar os demais povos. Como é que pode isso? Como é que acreditar numa proposta dessa? Que tinha uma missão civilizadora. E que essa missão civilizadora era um fardo para o homem branco. Veja até que ponto nos cabe questionar essa condição que se colocam superiores às demais. Isso é inacreditável, não é possível, né? Essas questões de civilizadoras, que o outro é o coitado, que nós somos superiores aos demais. Isso não existe. É isso.